Grande parte dos cursos que trabalham o conceito de teoria de sistemas trabalha com a ideia do que é a teoria de sistemas. Aqui não, aqui nós vamos trabalhar de maneira diferente. Aqui nós vamos trabalhar a teoria de sistemas como uma habilidade que você vai adquirir de pensar engrenagens e sistemas de maneira isolada e de maneira conjunta, de maneira sistemática. Ou seja, você vai aprender a pensar numa determinada engrenagem de maneira separada do conjunto e você vai compreender o potencial expandido dessa mesma engrenagem quando você coloca ela em um conjunto, em um sistema. Então, essa é a capacidade que você vai adquirir, a habilidade. Então, quando nós pegamos lá e vamos trabalhar teoria geral de sistemas, e você vai no Wikipedia, ele tem uma ideia bem genérica sobre o tema. Mas o importante é aqui, ó. A importância da teoria geral de sistemas é significativa, tendo em vista a necessidade de se avaliar a organização como um todo, e não somente em departamentos ou setores. Por que houve uma ascensão da teoria geral de sistemas? Porque quanto mais nossa sociedade fica sofisticada e quanto mais a informática avança em vários setores, mais se compreende a importância de se ver o conjunto da organização. Então tá lá. O mais importante, ou tanto quanto, é a identificação do maior número de variáveis possíveis, externas e internas, que de alguma forma influenciam em todo o processo existente na organização. Então é preciso que você compreenda o todo, mas é preciso que você compreenda as partes. Então isso é muito importante. A maioria das pessoas, dado o nosso sistema educacional, costuma fragmentar as situações para compreendê-la de maneira separada, certo? Em causa direta daquele velho termo de causa e efeito. E muitas vezes a causa vem de situações muito além daquelas locais. Então, em termos de ciências humanas, em termos de biologia, em termos de meio ambiente, isso está mais do que consolidado. Mas em termos de administração, em termos de pensamento individual, isso ainda é um tabu. Então, quando se olha ali o conceito de que o todo é maior do que a soma das partes, muita gente não compreende, porque sempre parte do princípio que é preciso analisar os problemas de maneira separada e não conjunta. Então, aqui nesse curso, você vai aprender a fazer os dois. Aprender a entender de maneira separada e de maneira conjunta. A ideia de pegar o conceito de amor para trabalhar a teoria de sistemas é justamente sobre isso, para simplificar o entendimento dessa teoria que ainda é um tabu para muitas pessoas. Mas se você olhar, toda a nossa sociedade funciona em termos de teoria de sistemas. Quando você pega um sistema logístico, e o nome já diz, sistema logístico, ele compreende várias partes que funcionam de maneira relativamente autônoma, mas que elas conseguem atingir o seu potencial pleno quando estão integradas. Por isso que o maior esforço de um sistema de logística, por exemplo, é por integração. Com o sistema de mídias sociais também não é diferente. Então você pode sim compreender o funcionamento do Twitter, ou do Facebook, ou do YouTube de maneira separada. Mas o potencial delas, de fato, está em trabalhar de maneira integrada. Quem consegue integrar essas várias mídias sociais num único fluxo, num todo, consegue extrair desse conjunto um potencial muito maior do que qualquer outro pode extrair fazendo de maneira separada. Então, essa é o nosso objetivo aqui. Nós vamos para o próximo bloco para você ter uma ideia bem simplificada de como é que funciona a teoria de sistemas.